Então vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre a vida de Cristo. O nosso assunto hoje está centrado no chamamento dos primeiros discípulos. Vamos ler duas passagens no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35, João 1:35. E depois João 1:43. No 35 nós leremos até o versículo 39, a primeira frase. No 43 nós leremos até o versículo 46, a última frase. João 1:35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Só até aí. Vinde e vede. Segundo trecho, capítulo 1, versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré poderá sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Vamos orar? Amado Senhor, somos muito gratos porque podemos retomar essas mensagens sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes não nos sentimos dignos de tanta honra, de poder estar estudando essa vida tão rica, tão maravilhosa, tão sublime. Nós pedimos licença uma vez mais, Senhor, para assentar-nos aos seus pés e pedir que o Senhor mesmo fale ao nosso coração por meio da sua palavra. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Essa aula de hoje vem depois de um intervalo bastante grande na publicação dos vídeos, e a razão é pelo espaço entre o último vídeo e esse, é que nós estivemos em Israel. Essa já é a 5ª edição, em que o Senhor nos tem dado a oportunidade de percorrer a Terra Santa com um grupo de irmãos e irmãs e conhecer aqueles lugares relacionados com a vida do nosso Senhor e com a profecia bíblica. Se você já esteve em Israel conosco, sabe do que eu estou falando. É uma oportunidade maravilhosa. Se você ainda não esteve, deveria considerar juntar-se a nós. Nós estamos orando para que o Senhor nos dê uma nova oportunidade no ano de 2020, no início do ano. Quem sabe estaremos juntos na Terra Santa no próximo ano. Bom, para o nosso tema de hoje, nós lemos 2 versículos relacionados com o chamamento dos primeiros discípulos do nosso Senhor. E esses 2 versículos ocorrem dentro na narrativa de uma semana no Evangelho de João. São 7 dias, depois eu vou mostrar por quê. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar em que contexto esses 7 dias, os primeiros 7 dias do ministério do nosso Senhor, é mencionado no Evangelho de João. Lembra que nós mencionamos o ministério de João Batista, primeiro evento. Logo depois, o batismo do Senhor Jesus, segundo evento. Logo depois, a tentação do nosso Senhor e
o testemunho do João em relação a si mesmo e ao Senhor para os membros do Sinédrio. Depois disso nós temos a identificação de Jesus como o Cordeiro de Deus, posteriormente aí o chamamento dos 2 primeiros discípulos e de Pedro, depois o chamamento de Filipe e Natanael, depois o primeiro milagre do Senhor realizado em Caná da Galileia e finalmente a jornada do Nosso Senhor em Cafarnaum. Então, dentro dessa sequência de eventos, nós temos esses 7 dias, a primeira semana do ministério do Nosso Senhor Jesus. Como que nós encontramos esses 7 dias no Evangelho de João? Presta atenção, no capítulo 1, do versículo 19 a 28, temos a narrativa então daquela comitiva enviada pelos fariseus, pelos judeus, para saber quem era João, se João era o Cristo ou se era o Elias, e ele disse, não sou o Cristo, não sou Elias. Ele disse que ele era uma voz que clama no deserto, e que ele mesmo batizava com água, mas após ele viria um que é maior do que ele, esse sim batizaria com o Espírito Santo. Só esse fato desse primeiro dia já é uma mensagem para nós. Quem somos nós? Somos vozes que clamam anunciando o nosso Senhor. Nós podemos batizar com água, mas o único que pode batizar com o Espírito Santo e que pode dar vida e que pode efetivamente mudar vidas é o nosso Senhor. Então, esse é o primeiro dia, do versículo 19 a 28. Depois, no versículo 29, tem a expressão no dia seguinte. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o segundo dia mencionado aqui nessa porção da Escritura. Depois, no versículo 35, no dia seguinte, esse é, portanto, o terceiro dia. Logo após, no versículo 43, no dia imediato, está vendo ali? Então nós temos aquele primeiro dia que é a comitiva enviada a João Batista, o segundo dia em que João viu Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O terceiro dia, quando João repetiu a sua mensagem, eis o Cordeiro de Deus, e aí os discípulos o seguiram. O quarto dia, quando o Senhor Jesus resolveu partir para Galileia e encontrou Filipe, versículo 43. E no capítulo 2, versículo 1, tem a menção de 3 dias. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Então nós vemos que, somando aquele primeiro dia que não aparece introdução nenhuma, mais aqueles outros 3 dias que falam no dia seguinte, no dia imediato, somando com esses 3 do capítulo 2, versículo 1, nós temos uma semana inteirinha no início do ministério do Nosso Senhor, que foi relatada pelo João, o evangelista. O que nós temos nesses primeiros 7 dias do ministério do Nosso Senhor? Nós temos a história do chamamento dos primeiros membros da igreja cristã. Das primeiras pessoas, segundo o relato bíblico, que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Das primeiras pessoas que passaram a seguir a Jesus, o Cordeiro de Deus. São as primeiras páginas da grande história da igreja. As primeiras páginas do estabelecimento do reino dos céus. É uma semana maravilhosa. E como começou esse ministério do nosso Senhor Jesus? Começou
com o chamamento dos seus primeiros discípulos e com a realização do primeiro milagre. Que lições nós podemos aprender nessa porção da Escritura? É isso que nós veremos durante a aula de hoje. Capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Olha que interessante. Esses 2 discípulos eram discípulos do João Batista, ouviram o seu mestre pela segunda vez falar: Eis o Cordeiro de Deus, e não foi necessário que João os direcionasse, nem foi necessário que Jesus os chamasse. Eles foram irresistivelmente atraídos para o Senhor. Isso é muito interessante, especialmente porque eles não foram chamados agora aí para servir, não foi um chamamento ao serviço, não foi ainda um chamamento para renunciar todas as coisas, não foi ainda um chamamento para abandonar tudo e seguir o Senhor Jesus, mas foi um chamamento para estar com o Senhor. E à medida que eles estavam com o Senhor, eles iriam crescer nesse apego ao Senhor. Iriam crescer no conhecimento do Senhor, iriam crescer em amor ao Senhor. E gradualmente, à medida que o Senhor os ia atraindo, eles iriam abandonando as outras coisas, eles iriam se entregando mais ao Senhor. Em outras palavras, gradativamente eles iriam se separando de tudo demais para andar somente com o seu mestre. O que é isso? Consagração. Nós vimos então que eles passam a seguir o Senhor, 2, e nós sabemos que esses 2, um deles é um discípulo anônimo, ou seja, não é mencionado no relato o nome dele, e o outro dele era o André. E nós temos plena convicção de que esse anônimo é nenhum outro senão o apóstolo João. João, inicialmente o discípulo, depois o apóstolo. Nós teremos a oportunidade ainda ao longo da aula de hoje de mencionar por que nós cremos assim. Então nós sabemos que o resultado deles terem visto Jesus foi que eles foram atraídos pelo Senhor Jesus e passaram a seguir o Senhor. Esse é o começo do discipulado. Esse é o começo da vida cristã. A vida cristã consiste em andar com Jesus. É claro que para esses primeiros discípulos houve, além dessa fé na pessoa do Senhor, um andar externo. Eles viviam no tempo em que o Senhor Jesus Cristo estava em carne, presente aqui na terra. No nosso caso, nós seguimos o Senhor Jesus no nosso espírito, mas não é menos seguir do que o seguir desses primeiros discípulos. E olha que interessante, eles seguiram a Jesus, o Senhor Jesus se volta para eles e pergunta: o que buscais? E eles disseram: Rabi, versículo 38, que quer dizer mestre, onde assistes? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui é que essa palavra Rabi significa mestre. E é um título de maior honra que eles puderam dar para o Senhor naquele momento. Eles se referem ao Senhor Jesus como o mestre. É um bom princípio, mas ainda não é o suficiente. Nós vamos ver ao longo do texto como, à medida que eles andam com o Senhor Jesus, a compreensão de quem efetivamente é Senhor vai aumentando na perspectiva deles. E o que significa essa pergunta? Onde assistes? Traduzindo para a nossa linguagem de hoje, significa: Senhor, nós queremos uma oportunidade de conversar com o Senhor em privado,
uma conversação ininterrupta. E aí é que nós vemos a resposta do Senhor, que é o título da nossa mensagem de hoje, que ele disse: vinde e vede. E esse é um princípio maravilhoso do andar com o nosso Senhor. O primeiro convite que o Senhor faz para mim e para você é vir estar com Ele e ver. O primeiro convite que o Senhor nos faz é para conhecermos e prosseguir conhecendo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E claro o que aconteceu no versículo 39, quando o Senhor disse: vinde e vede, diz: eles foram, pois, e viram. Veja isso na sua Bíblia, que interessante. O Senhor os convidou: vinde e vede, e eles foram e viram. E o que significa isso? Eles buscaram o Senhor, foram até o Senhor e encontraram o Senhor. Versículo 38, que buscais? Versículo 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão. Versículo 43, encontrou a Filipe. Versículo 45, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Nós vemos aí que o conhecimento deles da pessoa do Senhor está longe de ser perfeito. É um conhecimento inicial, mas é maravilhoso. Eles o buscaram e eles o encontraram. Encontraram a Jesus. O final do versículo 39 vai dizer uma coisa interessante, menciona uma hora. Capítulo 1, 39. Respondeu-lhes: vinde e vede, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. O que significa esse mais ou menos a hora 10ª? Significa que o autor desse relato lembra exatamente o dia e a hora em que ele encontrou o Senhor Jesus. E isso é uma das fortes indicações que nos leva a crer que esse autor desse relato era João, o assim chamado discípulo amado. Ele sabia exatamente o dia e a hora em que os seus olhos repousaram sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele nunca mais esqueceu. A partir desse dia e dessa hora, a vida desse discípulo consistiu em seguir o Cordeiro por onde quer que ele fosse. Não é essa a nossa história, não é essa a minha história, não é essa a tua história, quando depois de um dia nós temos encontrado Deus em Jesus, nossa vida nunca mais pôde continuar a mesma. Nosso caminhar nunca mais pôde continuar o mesmo. Nossos planos e propósitos nunca mais permaneceram o mesmo. Graças a Deus por isso. Eles podiam a partir daí dizer que eles encontraram o Messias. Versículo 45. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Versículo 41. Achamos o Messias. O Messias é a palavra hebraica que significa ungido, correspondente à palavra grega Cristo. O que significa para esses judeus dizer achamos o Messias? Nós achamos aquele a quem estávamos esperando.
Esse achar do Messias foi resultado da expectativa que todos os judeus tinham da vinda do Messias, foi o resultado do testemunho do João Batista e especialmente foi o resultado deles terem passado um dia inteirinho com o Senhor Jesus. Depois desse dia com o Senhor, eles chegaram à conclusão: o reino dos céus chegou, o reino de Deus chegou. Aquilo que nós estávamos esperando por muitos séculos, agora se cumprirá. Ele estava na presença daquele que é o desejado das nações. Aqui nós fazemos um parênteses, é muito impressionante. Toda vez que nós temos ido a Israel, nós encontramos milhões, literalmente, milhões de homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, mais idosos, gregos, russos, americanos, brasileiros, hispanos, africanos, hindus, coreanos, chineses, australianos, homens e mulheres de todas as nações do mundo, não tenho dúvida disso, atraídos para aquela terra, porque aquela terra é o lugar onde o Filho de Deus esteve presente fisicamente há cerca de 2000 anos atrás. Ele foi e é e continua sendo o desejado das nações. Mas quando eles falam achamos o Messias, eles dizem mais do que isso. Eles estão dizendo assim: nós achamos o verdadeiro sacerdote. Sendo que o sacerdote era uma das únicas 3 funções no Antigo Testamento que eram consagradas ao ofício, ao ministério, por meio da unção. Os sacerdotes, mas quando fala achamos o Messias, achamos o sacerdote com S maiúsculo, aquele que efetivamente nos representaria diante de Deus de maneira perfeita, e aquele que representaria a Deus diante de nós de maneira perfeita. Achamos aquele que é maior do que o Arão. Nós vimos Arão e seus descendentes ministrando num santuário feito por mãos humanas, século após século, ano após ano. Mas Arão era simplesmente uma sombra. O verdadeiro sacerdote é Jesus. Quando eles falaram achamos o Messias, eles estão dizendo achamos um profeta maior do que Moisés, que era considerado o pai da nação hebraica, aquele que deu a lei, mas o Senhor, aquele que retirou o povo de Israel da terra do Egito. Mas o Senhor Jesus é maior do que Moisés. Quando eles dizem achamos o Messias, eles disseram estamos achando um rei que é maior do que Davi, o rei mais amado, mais apreciado de todos os reis da nação de Israel, aquele homem segundo o coração de Deus. O Senhor Jesus Cristo é maior do que Davi. Ele é a verdadeira estrela de Jacó. Ele é aquele cetro que surgiria de Jacó, aquele rei, aquele governante que seria originado da nação de Israel. Mas temos que lembrar que o conceito deles ainda de Messias, de ungido, ainda é inicial, necessita ser purificado, ainda estava contaminado, num certo sentido, com aquele sentimento nacionalista deles. Eles imaginavam naquela época que o rei viria somente para os judeus. E nós vamos ver como, à medida que a revelação deles vai crescendo, eles passam a entender que o rei Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, o rei dos judeus, mas ele seria coroado um dia um rei de todas as nações. E por isso hoje nós sabemos que ele é o nosso rei. Ele é o meu rei e ele é o seu rei. Qual foi a consequência deles terem encontrado o nosso Senhor Jesus Cristo? Seguindo a leitura no versículo 40, nós temos que era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus.
ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, um dos que seguiram o Senhor naquele primeiro dia foi o João, embora o nome dele não apareça mencionado aqui. O outro dele foi o André, o irmão do Simão Pedro. E olha que interessante, a primeira coisa que aconteceu com eles, depois deles terem encontrado o nosso Senhor Jesus Cristo, é que eles se tornaram missionários. É impossível achar efetivamente o Senhor e não sentir esse chamamento para ser um pregador, compartilhar esse achado. Alguns de nós ficamos até chatos, né, irmãos, com relação aos nossos familiares que não conhecem o Senhor. Aos nossos amigos, nós queremos que eles se convertam, nós queremos que eles conheçam o Senhor e nós esquecemos que alguns de nós levamos 20, 30, às vezes 40 ou 50 anos até que nós encontramos o Senhor. E nós perdemos a paciência com os nossos familiares, para os quais nós estamos falando só há 1 ou 2 anos, ou às vezes 10 anos. Mas lembra que nós levamos muito mais tempo. De qualquer forma, nós vemos que eles se tornaram 2 missionários. E eles falaram de Jesus Cristo. O André falou de Jesus Cristo por mão dele. E quando o Senhor coloca os olhos no Simão, o Senhor Jesus olhou para ele e disse: tu és Pedro, significa o filho de João, significa que tu és pó. Mas ele diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer uma pedra ou uma rocha. E fala nessa primeira indicação aí a grande transformação que ocorreria na vida do Pedro. Pedro era pó, um pozinho instável. Quando nós lemos mais a respeito da vida desse discípulo, nós vamos ver como ele era impulsivo, como ele era emocional, como ele era agia sem pensar. Num momento ele recebia uma revelação do céu como nenhum outro homem havia recebido antes dele. No momento imediato ele estava falando uma coisa que era da carne, cogitando que era dos homens. No momento ele está dizendo: Senhor, ainda que me matem, te seguirei até o fim. No outro momento ele estava negando o nosso Senhor. Pedro era o retrato da instabilidade. Mas aqui o Senhor está profetizando aquilo que a graça faria na vida do Pedro. Pedro passaria do pó para uma pedra. Um pó fraquinho, instável, inconsistente, muito pouco útil, para uma pedra, algo precioso. Depois nós vemos tudo que Deus fez na vida desse homem Pedro e tudo que o Pedro fez também na nossa vida. Foi o resultado do Pedro ter encontrado a Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu acho que é um bom momento de refletir sobre isso hoje. Você já se deu conta que você não era nada quando foi encontrado por Jesus? Quem éramos nós, irmão? Quem éramos nós, irmã? Por mais que nós pensássemos, quanto mais nós olhamos para trás, não pode olhar muito, né? Só um pouquinho, nós não éramos nada. Quem que era Pedro? Pó, nada, um pescador, como inúmeros pescadores que existia lá naquela região onde ele encontrou o Senhor e ainda existe. Mas Pedro passa de um nada para ser um discípulo e um dia um apóstolo e um daqueles grandemente utilizados
por Deus na história da humanidade. Quem éramos nós? Quanta honra nós termos sido chamados pelo nosso Senhor. Quanta honra nós temos sido encontrados pelo nosso Senhor Jesus. Então nós mencionamos o chamamento do discípulo cujo nome não é mencionado, cremos que é João, chamamento do André, agora o chamamento do Pedro, e o próximo é o Filipe, versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E o Filipe era da cidade do André e do Pedro, e o Filipe encontrou a Natanael. E ele disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, a Jesus, o Nazareno, o filho de José. Você vê aqui que, como todo o hebreu, o Filipe era versado nas Escrituras. Ele conhecia a sua Bíblia e ele nutria aquela esperança da vinda do Messias. Não podemos esquecer que naquela época Israel estava debaixo da soberania dos romanos. Israel não era uma nação livre. Eles eram quase que escravos. Eles eram servos dos romanos. Eles não tinham independência, eles não tinham liberdade total. Eles estavam debaixo da opressão, estavam debaixo do César, estavam esperando um libertador. E o Filipe diz, ao ver o Senhor Jesus, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Isso é impressionante, porque quando nós estudamos as Escrituras, nós sempre deveríamos saber que é sobre ele que as Escrituras nos falam. Eu sempre tenho ainda alguma dificuldade com alguns dos nossos queridos irmãos dos dias de hoje que encontram tanta coisa nas Escrituras, tantas vezes curiosidades, e não encontram o ponto essencial, que é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O principal motivo pelo qual as nossas Bíblias nos foram dadas não é para satisfazer a nossa curiosidade, não é para nos ensinar doutrina, não é para nos ensinar profecia, embora, graças a Deus, as Escrituras respondem a muitas das nossas perguntas. Graças a Deus, as Escrituras são repletas de doutrinas e de profecias e de instrução, mas nós nunca deveríamos esquecer que as Escrituras nos foram dadas para revelar a Jesus para nós. A origem do Senhor Jesus, a sua origem eterna, celestial, a sua origem, o início da sua caminhada aqui na terra, a graça do Senhor Jesus, a bondade do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus. Nós nunca deveríamos terminar uma de nossas reuniões sem ter a nossa visão a respeito do nosso Senhor ampliada. Nisso consiste o nosso cristianismo, conhecer a Cristo. Nisto deve consistir a nossa religião, amar a Cristo. Nisso deve consistir o nosso evangelismo, apresentar a Cristo para um mundo carente. A resposta para o mundo, eu te asseguro, não é a previdência. A resposta para o mundo, que o mundo precisa, é Jesus. Natanael disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas.
Isso é um resumo de todo o Antigo Testamento. Achamos a Jesus. E Filipe menciona isso quando ele encontrou Natanael. E no versículo 46 do capítulo 1, Natanael vai perguntar para o Filipe: de Nazaré poderá sair alguma coisa boa? Agora olha esse contexto aqui. Se o Filipe tivesse parado na primeira metade da sua frase, eu vou ler aqui ela. Versículo 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus. Se o Filipe tivesse parado aí, não teria ocorrido nenhum problema com o Natanael, com a fé do Natanael. Mas quando ele menciona o Nazareno, o filho de José, aí o Natanael teve uma dificuldade. E aí o Natanael necessitou de um milagre para crer. E nós vamos ver o relato desse milagre nos versículos 47 a 51. Não hoje, provavelmente na próxima oportunidade, se Deus permitir. E nós vamos ver que a fé do discípulo anônimo, do João, a fé do André, a fé do Pedro, a fé do Filipe não requereram nenhum milagre. Eles viram o Senhor, eles creram no Senhor, mas o Natanael teve necessidade de um milagre. Por quê? Porque quando o Filipe mencionou a palavra Nazaré, tem duas possíveis explicações para essa palavra. Uma delas, de Nazaré, significa algo desprezível. A outra era uma referência a uma cidadezinha obscura, de má reputação, escondida lá no pé de uma montanha, perto de um vale no norte de Israel, e nunca tinha alguma coisa boa sido mencionada a respeito de Nazaré. E provavelmente o próprio Natanael, ao falar sobre isso, estava se referindo um pouco a si mesmo, porque ele era daquela região. Ou seja, quando você fala, achamos o Messias, talvez ele esperava que eles dissessem, era um príncipe herodiano, ou um sacerdote descendente dos Asmoneus, ou alguém da escola dos rabinos famosos, ou quem sabe algum seguidor de Gamaliel. Ele nunca esperava que no final dessa frase, achamos aquele de quem se referiram os profetas, Jesus, viesse a palavra o Nazareno, o filho de José. Por isso, o Natanael se escandalizou. Agora, antes de nós contarmos, ou de nos determos no milagre que o Senhor realizou, a fim de revelar-se a si mesmo para o Natanael, nós queríamos chamar a atenção para algumas lições importantes que aqui aparecem. A primeira delas é que esse chamamento aqui desses primeiros discípulos foi efetivamente um chamamento para a conversão, não um chamamento para o serviço. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 16 a 20, vai aparecer o Senhor chamando os seus discípulos para o serviço, mas aqui é o chamamento para a comunhão com o Senhor. Esse deveria ser sempre o nosso primeiro chamamento. É muito comum que aquelas pessoas, especialmente as mais talentosas, as que têm mais encargo, as que têm alguma responsabilidade específica,
é muito comum que elas ficam tão ocupadas com a obra do Senhor que elas se esquecem do Senhor da obra. O nosso primeiro chamamento é para nós estarmos com Jesus, amando, conhecendo, servindo-o no sentido de estarmos diante dele em adoração. O nosso primeiro chamamento é para conhecer o Senhor, saber quem Ele é. Tem uma passagem no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele fala para a igreja de Laodiceia, ele fala: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei, e com ele cearei. Tem uma passagem que voltaremos a falar com mais detalhe no capítulo 4, quando fala: Deus busca adoradores. Não é simplesmente que Deus talvez gostaria de encontrar adoradores, Deus está intensamente buscando adoradores. Quando pensamos numa congregação, Deus busca uma congregação de homens e mulheres que estão com o rosto voltado para Ele, que tem nele o centro principal. Nós somos às vezes tão ocupados e preocupados conosco mesmo ou com aqueles que estão à nossa volta. Não tem nada de errado nisso, desde que haja uma ocupação maior, uma preocupação maior, que é com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós sempre pensamos: será que aquele irmão vai se sentir bem? Será que aquela irmã vai se sentir bem? E raramente nós pensamos: será que o meu Senhor vai se sentir bem? Será que o meu Senhor está satisfeito? Primeiro chamamento é para ir ao Senhor. Houve um momento em que, depois dos discípulos terem andado com o Senhor por mais de 2 anos, talvez 3 anos provavelmente, um dia ele diz assim: ó, ide e pregai. Mas ele só manda ir depois que ele nos chamou para vir para ele. E esse é o nosso primeiro chamamento: andar com o nosso Senhor Jesus. Qualquer outra lição que nós queremos retirar dessa porção que nós estudamos hoje é que cada um desses 4 primeiros discípulos aqui mencionados foi chamado de uma maneira diferente. Nós não deveríamos limitar a Deus, pois Deus é soberano. Às vezes, eu vou contar uma história verdadeira de uma jovem irmã que nasceu numa família evangélica e veio a crer no Senhor de maneira gradual, como alguns de nós, desde a infância, tendo nossos avós ou pais já cristãos, conhecendo a verdade do Evangelho. E essa menina tinha uma espécie de ressentimento. Por quê? Quando ela escutava aqueles testemunhos de conversão que eram estrondosos, impactantes, ela ficava se perguntando: eu não passei por isso? Sabe, quando alguém, por exemplo, era ex-prostituta, se converte, agora se torna uma pessoa que anda com Deus, ou um ex-traficante, ou uma pessoa dependente química, ou um grande pecador, ou um grande rebelde contra Deus, e um dia ocorre um milagre na sua vida. Essa irmã não tinha nada disso para contar. Ela pensava: eu não tenho um testemunho. Mas se você estudar essa porção da Escritura, você vai ver que existe uma grande variedade de maneira como uma pessoa pode chegar a Deus por meio de Cristo Jesus. Aqueles 2 primeiros, eles chegaram ao Senhor Jesus pela palavra da pregação do João Batista. O Simão Pedro chegou ao Senhor Jesus porque foi levado ao Senhor pelo seu irmão André. O Filipe foi encontrado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus encontrou o Filipe e disse: segue-me.
o Natanael foi convidado pelo Filipe a vir e ver. Aquele mesmo convite que o Senhor fez para os 2 primeiros discípulos, agora o Filipe faz para o 4º discípulo. Os 2 primeiros então vieram ao Senhor pela pregação da mensagem. O 2º e o 4º vieram ao Senhor pela obra de missionária de um outro obreiro. O 3º, o Filipe, chegou ao Senhor sem a intermediação de um agente humano. Às vezes nós falhamos em pregar o Evangelho, mas ainda assim o Senhor não falhou em encontrar o Filipe. Aqui diz no versículo 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. O Senhor encontrou a Filipe. Isso nos chama a atenção para uma coisa muito especial no que se refere à evangelização. Nós não sabemos o meio que o Senhor Jesus vai usar para evangelizar uma determinada pessoa. Pode ser a pregação, que é mencionada por primeiro aqui, pregação do João Batista, e é provavelmente o meio mais usual e mais direto, mais bíblico, mais divino. Pregar o Evangelho e alguém receber por meio da pregação, mas não é o único. Tem aqueles que foram levados ao Senhor pelo seu irmão ou pelo seu amigo. E temos aquele que foi levado ao Senhor por meio do Senhor, falar com Ele diretamente. Eu tenho mencionado isso e vou mencionar outra vez porque é algo que me tem impactado muito. São testemunhos que nós temos ouvido a respeito dos cristãos na Síria. Cristãos naquela região, especialmente naquela região aonde o assim chamado Estado Islâmico tentou estabelecer o califado. Nós temos ouvido relatos impressionantes, inclusive de aparições do próprio Senhor Jesus, convertendo aquela gente. Depois de eles terem experimentado algo por volta de 3 anos e meio dessa insanidade que tem sido o Estado Islâmico, muitos deles chegaram à conclusão que o islamismo não pode ser de Deus. A brutalidade que eles viram, a maldade que eles viram, a escravidão, as atrocidades que eles viram, tudo que eles experimentaram, eles chegaram a uma conclusão, não só que o islamismo não é de Deus, mas eles estão certos que o islamismo é do diabo. E eles estão se convertendo em montões ao único Deus verdadeiro, ao Pai do Senhor Jesus Cristo. Impressionante o que Deus pode fazer na sua misericórdia para nos alcançar. Impressionante. Antes de nós ouvirmos esses testemunhos, nós não entendíamos como Deus podia permitir tanta maldade, tanta brutalidade, com pessoas sendo decapitadas, outros sendo lançados do topo de edifícios por causa da sua preferência sexual, outros tendo seus membros amputados por terem cometido alguma falha, as mulheres cobertas da cabeça aos pés, não podendo fazer praticamente nada, um império de maldade. Nós perguntávamos a nós mesmos como que Deus permite isso, por que que Deus permite isso? Mas agora nós começamos a ver o resultado maravilhoso, que essa situação dramática, terrível, demoníaca, diabólica, serviu para que essas pessoas tivessem os seus olhos abertos para saber quem é o Deus verdadeiro. Graças a Deus, é o Pai de Jesus Cristo. Maravilhoso.
Quando a pregação falha, Deus não falha. Também podemos ver aqui uma outra coisa, além da variedade dos métodos pelos quais Deus se apresenta para esses 4 primeiros discípulos e essa maravilhosa lição, não limite Deus, não coloca Deus dentro de uma caixinha, deixa Deus agir, tem a variedade do modo como Cristo tratou com eles. Os primeiros 2, o Senhor Jesus perguntou para eles, o que vocês estão buscando? E nisso o Senhor Jesus Cristo estava sondando a motivação deles. Com relação ao Pedro, o Senhor faz uma declaração: tu és o filho do Jonas, tu és o pó, mas tu vais ser pedra, uma pedra preciosa. Terceiro deles, o Filipe, o nosso Senhor deu um mandamento, um comando. No caso do discípulo não nominado e do André, eles seguiram o Senhor. No caso do Filipe, versículo 43, o Senhor disse para ele, segue-me. E no caso do Natanael, como nós vamos ver, o Senhor efetuou um milagre e falou uma palavra de muita graça, nós vamos ver na próxima oportunidade, para remover o Natanael daquela condição de preconceito na qual ele se encontrava. O que nós estamos dizendo com isso? De novo, não limita o Senhor. O Senhor te chamou sondando a tua motivação, segue Ele. O Senhor te chamou dizendo, segue-me, segue Ele. O Senhor te chamou te dando uma declaração e uma promessa, segue Ele. O Senhor te chamou através de um milagre, segue Ele. Não limita o nosso Senhor. A vida cristã consiste em seguir a Cristo. E aqueles que o seguiram, aqueles que o buscaram, o encontraram e foram satisfeitos completamente. Aquilo que eles buscavam foi achado. Eles encontraram em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que nós podemos chamar a atenção aqui é como Cristo é adequado para todos os tipos de pessoas. Se você pensar bem, o nosso Senhor Jesus Cristo tem sido adorado por homens e mulheres de todo tipo de chamamento e temperamento. Muitas vezes nós, na nossa limitação, nós queremos que todo mundo seja que nem uma produção em série, todo mundo igual. Mas nós não somos iguais, nós somos diferentes, graças a Deus por isso. Inacreditavelmente diferentes, a ponto de que eles podem usar essa ciência chamada papiloscopia para nos identificar de maneira única. Ou pela impressão digital, cada um tem uma, ou pela íris, cada um tem uma. Nós somos diferentes. Por que nós insistimos em querer colocar as pessoas dentro de uma caixinha e especialmente numa caixinha em que todo mundo é igual a mim? Vá ler os seus livros de história. Nosso Senhor Jesus Cristo tem sido atraído e adorado por reis, por rainhas, por estadistas. Isaías era um estadista. O nosso atual presidente da República tem confessado abertamente a sua fé em Deus, sua fé em Jesus e nas palavras de Jesus. Um homem tão diferente de você e de mim, talvez, mas atraídos pelo mesmo Senhor Jesus. Soldados têm sido atraídos pelo Senhor Jesus. Ao pé da cruz, um centurião reconheceu dizendo, este verdadeiramente é
o Filho de Deus. A minha mãe teve uma oportunidade de participar de um evento para militares crentes e, pasmem, existia provavelmente da ordem dos milhares, ou mais de 1.000 ou 2.000 militares reunidos, adorando, louvando, pregando e confessando o nome de Jesus nas as fileiras do Exército Brasileiro e das polícias militares do nosso país. Inúmeros homens crentes. Eu tive a oportunidade de estudar num instituto militar e naquele instituto conheci um capitão, um dos mais fervorosos que eu já conheci pessoalmente, e que obedecia a Deus e a Jesus Cristo mais do que o coronel que lhe era superior. Eu testemunhei isso. Cientistas atraídos por Cristo e satisfeitos com Cristo. Conheço vários, e eu mesmo estive entre alguns deles, atraídos por Cristo. Filósofos, poetas, músicos, advogados, médicos, agricultores, pescadores, todos atraídos pelo desejado das nações. Quanto mais você medita, quanto mais você considera, efetivamente você vai chegar à mesma conclusão que esses primeiros discípulos chegaram. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei de Israel. E lá no finalzinho vamos ver que ele é o Filho do homem. João, com uma sensibilidade poética, aquele que reclinou a sua cabeça no peito do nosso Senhor Jesus, aquele que diz a respeito de si mesmo: eu sou o discípulo a quem o Senhor amava. João, aquele que provavelmente o único dos discípulos que permaneceu ao pé da cruz enquanto o Senhor estava sendo crucificado. André, uma mente de calcular, de raciocinar, um homem de ação. Talvez o João, ao ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, ficou flutuando nos seus pensamentos. E o André, primeira coisa que ele fez foi buscar o irmão dele. Nós não somos iguais. Talvez João, um observador, tinha uma missão diferente. O Pedro, cabeça quente, impulsivo, cheio de zelo. Filipe, uma pessoa prática, um pouco incrédula, materialista, queria ver. Natanael, cujo nome praticamente não é mais mencionado em nenhuma parte das Escrituras, nós vamos ver que era um homem que meditava na palavra de Deus, era um homem justo, que esperava o reino de Deus, conhecia as suas Escrituras, um homem em quem não havia dolo algum. Imagina o próprio Deus dizer isso a respeito de um homem reto, tão diferentes, e ao mesmo tempo todos encontraram em Jesus Cristo satisfação para o seu coração. Que essa palavra possa falar conosco também. Não queira ser quem você não é e provavelmente não poderá ser. Não queira ter experiência de outros ou de outras pessoas. Se nós somos achados por Cristo, se nós achamos a Cristo, será que isso não é suficiente? Será que isso não basta? Quão maravilhoso é saber que todos esses homens, sendo que esses 4 foram os primeiros dentre eles, encontraram em Jesus a fonte da vida.
Alguns deles tiveram seu nome publicado, como Pedro, Tiago, João. Outros como que se sumissem na paisagem, como Natanael. Não se sabe o que ele fez, não se sabe o que ele escreveu, nós apreciamos tantas pessoas públicas, não se sabe quem era ele, nada sabemos a respeito dele. Mas uma coisa sabemos, que ainda que nós não o vemos, Deus o vê. Jesus viu Natanael quando ninguém sabia onde ele estava. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. E que nós, tendo entendido o principal propósito pelo qual somos chamados por Ele, nós possamos andar após Ele. Que título maravilhoso! Seguidores do Cordeiro, seguidores de Jesus. Vamos concluir com uma palavra de oração.